Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Depois de uma breve, pequena temporada fora, nós retornamos à nossa nova temporada e eu não poderia deixar de trazer uma entrevistada muito especial para nós. Ela já esteve aqui e é a primeira vez que uma convidada retorna a esta bancada. Mas vocês vão ver o motivo. É com muito prazer que eu recebo hoje a advogada e presidente da Caixa de Assistência aos Advogados do Espírito Santo. Primeira presidente mulher. Seja muito bem-vinda, doutora Kelly Andrade. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui novamente. E de ser a primeira que é repetida, né? Até então, em 2 anos de programa, a gente nunca repetiu uma entrevistada. Então, agora vamos fazer mais novidades hoje, Exatamente. Obrigada. É claro que vocês sabem que em 2 anos, muita história já tem novas histórias para contar, né? Sempre muitas, né? Mas vamos lá. Conta a primeira coisa pra gente, como é que foram essas primeiras semanas como presidente da Caixa de Assistência? Foi um mês, né? Agora temos um pouco mais de um mês, mas foi bem intenso. Imagina. É uma transição, como toda transição tem seus desafios, né? Naturais. Nós temos que conhecer a casa, ajustar as contas, né? Enfim, colocar do nosso jeito a gestão de uma forma que seja mais eficiente, de acordo com aquilo que a gente entende que é melhor para a classe, né? E, ao mesmo tempo, foi muito gratificante também, porque nós lutamos por isso, né? E alcançamos, graças aí à força e à união da advocacia, né? Que escolheu ter 2 mulheres à frente das casas, né? Da Caixa de Assistência e da OAB do Espírito Santo. E eu me sinto muito honrada por isso, porque eu percebo que, eu sempre digo, quando me perguntam, né? O que significou essa eleição para você, né? O que representa para você. E eu falo assim, de coração aberto, que a impressão que eu quero e tive, assim que saiu o resultado, o que eu sentia é que a gente estava libertando a advocacia de um período que foi ruim para ela. E estávamos devolvendo a paz para os advogados, né? E abrindo a casa novamente. Então, participar de tudo isso é muito emocionante. O primeiro dia que eu fui na OAB, eu trabalho na frente, na CAIS, né? Eu e Eric estamos separados por uma rua ali, né? Os prédios. Então, sempre tenho que resolver algo, eu atravesso rapidinho, vou lá na OAB resolver, e ela também vem aqui na CAIS, né? Eu fui lá na OAB. E às vezes ficou no meio do caminho, né? Na mesinha ali. Às vezes a gente para no meio do caminho, se encontra no meio do caminho, isso mesmo. Mas aí eu fui apertar o botão do elevador, né? E já fui automaticamente no 3, que é o 3º andar, né? Sendo que lá é o 3º e o 4º andar da OAB. Da né? OAB, Mas até há 6, 7 anos atrás, né? Todo mundo ia até o 4º andar, que é o andar da presidência, diretamente. Sempre foi acessível, né? Na última gestão, esse andar foi fechado. Haviam várias camadas de proteção do acesso à presidência, né? Então, havia interfone, havia segurança, havia chefe de gabinete, chefe de não sei o que lá, mãe de sala, um negócio de vários sistemas eletrônicos de digital, de face, de não sei o quê, enfim, um monte de coisa. Porta secreta poder sair sem que as pessoas vissem que estava saindo, né? Então, criou-se uma estrutura lá que encastelou, né, a presidência da OAB e deixou mais distante dos advogados, né? Nós que frequentávamos a OAB há anos atrás, né, sentíamos muito com isso. Porque a gente sempre sentia que estava na nossa casa, né? É muito comum ouvir colegas falarem assim, eu estava no centro, eu ia lá só tomar um cafezinho e ver os amigos. Eu ia lá só ver os funcionários, bater papo, né? E era aquele sentimento de pertencimento mesmo, né? É mais do que um local de uma entidade de classe. Nós sentimos acolhidos na nossa casa. Tinha uma vontade de estar lá e uma satisfação em estar ali, né? E depois isso foi se afastando. E ficou cada vez mais distante. Nesse dia agora, que logo em janeiro que eu já estava trabalhando, né, na Caixa, já tínhamos assumido a gestão, eu fui lá falar com a Érica alguma coisa, e aí eu fui apertar o 3 do botão. E cheguei até a apertar o 3.
Mas alguém falou bem assim, não, Kelly, o quarto tá Aberto. liberado, tá aberto. Aí eu tinha esquecido desse detalhe, que assim, desde quando estávamos em campanha, era um compromisso, inclusive, né? Da nossa presidente, Érica, em reabrir o quarto andar, que era o que incomodava muito a gente, né? Não ter acesso ao presidente. Chegasse lá, não conseguia falar com o presidente. Até então, sempre foi assim na história da OAB, né? Esse acesso era, né, irrestrito. E aí eu apertei o quarto andar, e quando eu abri a porta do elevador, eu olhei a porta aberta, eu me sentia emocionada. Porque para mim era mais do que uma porta aberta, né? Representava um novo tempo, uma nova história, um acesso. Então, assim, existem decisões simbólicas que falam muito. Sim. Que dizem muito do que muitos discursos, né? Então, parece uma besteira, uma porta aberta, um andar acessível. Qual o problema disso, né? Mas a gente que sabe que a gente viveu, né? E sabe como é importante ter uma OAB acolhedora, que nos proteja, que nos receba, né? Enfim, a gente sabe qual o significado disso. Então, eu entrei pelo quarto andar honrosamente. Que legal. E foi algo emocionante para mim, né? E fui direto à sala da presidente, como todos os advogados que chegam lá têm acesso direto. Quando a presidente não está lá, ela deixa a sala aberta. Quem quiser pode entrar lá na sala, tirar foto, visitar o gabinete, né? Funcionários que estão lá falavam que eles não iam no gabinete, que não tinham acesso, né? Então, assim, são decisões pequenas, mas que mostram a importância de uma oxigenação, de uma alternância no poder, né? De uma visão diferente de gestão, de uma forma diferente de fazer gestão. Isso tudo aí implica na forma que o advogado ele valoriza, inclusive, a sua instituição. Sim. E o próprio exercício da advocacia. Reconhece e respeita a instituição e a própria profissão, ela se beneficia disso. Exato. Exatamente. E qual foi a sua primeira decisão como presidente da CAIS? Então, o ano passado, na transição, nós mapeamos quais eram os principais problemas da casa, né? Porque além de gestora, eu também sempre fui usuária dos serviços, né? Então, eu tenho uma visão da presidente, né, da subseção, e tenho a visão da advogada que utiliza os esportes, que utilizava os serviços de psicologia, de nutrição, serviços, de modo geral, plano de saúde, né? E isso fez com que eu abrisse, né, a minha visão sobre o que eu deveria reparar na nossa gestão logo que nós chegássemos. Um dos pontos que me incomodou muito foi saber da quantidade de fila de espera de advogados esperando psicólogo. É mesmo? Isso me incomodou muito. Quando eu cheguei, eu pedi para o setor de psicologia o levantamento de quantos advogados estavam na fila de espera. E disseram há cerca de 700 advogados esperando. Há quase um ano por atendimento psicológico. Então, foi um incômodo que eu tive muito grande. Eu falei, não, a gente vai resolver. Vou descobrir qual foi o problema, o que causou esse acúmulo, né? Essa demanda represada, e vamos resolver, vamos dar uma solução para isso. Ainda na transição, em dezembro, né? Depois da eleição. E aí, de imediato, eu já procurei um psicólogo, já estruturamos um projeto de mutirão de saúde mental, a fim de zerar a fila de espera em 3 meses. E nesse período, atender apenas os casos graves, porque não conseguiram conciliar a agenda com o mutirão, né? Contratei mais profissionais, e aí nós iniciamos o mutirão para poder zerar a fila de espera, né? Então, nós terminamos agora o primeiro mês, temos mais 2 meses para poder concluir, zerar a fila de espera, de modo que o advogado que procurar, ele vai ter como ser atendido logo de imediato, naquele mês, ou no máximo no próximo mês, né? Que legal. Uma agenda mais próxima. Porque quem tem necessidade não pode esperar, né? A depender do caso, nós temos casos muito graves, né? Que nós cuidamos na CAIS, na psicologia da CAIS. Nós não podemos esperar porque é saúde, né? Com saúde não se brinca. Claro. E hoje, o setor de psicologia, ele tem um atendimento volumoso, porque ele atende não só presencial, mas também online. Online também, mas o sistema dele é um sistema de pronto-socorro. Então, a CAIS, ela atende apenas casos de necessidade durante um período específico, que hoje é limitado a 6, desde a época da gestão passada, criou-se uma norma, né? Quando eu assumi, já existia essa regra, limitando a 6 sessões. Para quê e por quê? Para dar mais chances, né? Mais de 30 mil advogados.
Então, tem que haver uma rotatividade de usuários para alcançar mais advogados. Se eu fico sempre com os mesmos, fazendo terapia contínua... Até porque, assim, imagino que a decisão de se ter uma norma de 6 sessões seja porque em 6 sessões já é possível reparar algo ou encaminhar algo, né? Sabemos também que há uma necessidade de terapia contínua. Todos nós... Mas aí se faz o encaminhamento. Então, foram essas soluções que eu apliquei lá no setor de psicologia. Iniciamos lá com apenas uma estagiária, ficando um período curto, né? Meio horário só. E cuidando da nutricionista e dos psicólogos para poder agendar os advogados. Então, não dava conta. Não havia um formato padrão, não havia um link padrão, não havia uma estrutura tecnológica para poder dar suporte para esse agendamento. Então, a gente já iniciou a gestão com uma dificuldade no setor de agendamento. Em razão das férias que alguns colaboradores tiram nesse período, né? Eu estava com menos colaboradores e com a pessoa responsável que não estava dando conta do setor sozinha por ser estagiária de meio período, né? Então, nós já cotamos uma inteligência artificial que o próprio advogado já agenda. Ele agenda mesmo. Se agenda, perfeito. Né? Isso dá mais praticidade, né? É o uso de uma tecnologia a favor, né? De um serviço. Claro. E isso já não resolve essa questão pontual, né? Verificamos também a questão do atendimento. Que haviam advogados que vinham sendo atendidos, né? Mais de 30 e 50 vezes ao ano, em detrimento de outros que estavam há um ano esperando o atendimento. Então, fizemos valer aquela regra das 6 sessões. Perfeito. Mas também não posso desamparar o advogado que precisa de mais. Claro, Então, já cotamos uma telemedicina que será gratuita para todos os advogados do Estado. Olha que legal. Em que pode fazer uma terapia psicológica online ilimitada. Então, sem limitação de sessões. Então, também é uma continuidade da própria psicologia da CAIS. Inicia-se lá, né? E aqueles depois... que podem ser encaminhados para poder fazer pela telemedicina, que é gratuita para os advogados, né? Então, também buscamos soluções nesse sentido. Olha, que legal. Que bacana. Então, já começou trabalhando muito, né? Ixi, tem muita novidade, tem muita coisa boa. É mesmo? Essa fase agora é a fase de transição. Eu me dediquei muito a revisões contratuais, né? A negociações de contratos, avaliações de... eu vi que tinham poucos serviços que eram usados por poucos também, com um custo muito alto. Então, assim, eu identifiquei alguns serviços que custavam muito caro. Um serviço específico lá custa R$200 mil ao ano e só 11 advogados utilizam desse serviço. Então, a gente vê que há uma distribuição errada, equivocada aí desse recurso, né? Que a ideia realmente... a gestão eficiente é isso. Eu sempre negocio com o PJ, o prestador de serviço, que nos atende lá na CAIS, e eu digo isso, a questão não é só o valor que você vai receber, é quantos você atende. Exato. Porque o meu objetivo é democratizar os serviços da CAIS, é entregar para a maior quantidade de advogados possível. Hoje, se eu calcular quantos são os beneficiários da CAIS, é mínimo em relação ao quantitativo de 30 mil advogados que nós temos em torno de um pouco mais de 30 mil aqui no estado. Então, hoje, ela é uma CAIS que ela não é abrangente, não alcança a grande maioria. Não é verdade. Então, o nosso trabalho agora é equilibrar as contas e redistribuir esse recurso de forma que alcance mais advogados. Inclusive mais o interior. Exatamente. E essa é uma angústia particular que eu tenho. A Érica iniciou a caminhada dela muito antes, né? Há 6 anos atrás, quando ela veio a primeira vez candidata. Então, ela rodou todo o estado e conhecia de norte a sul a realidade de cada região, a peculiaridade de cada região. Então, ela falava sobre isso sempre comigo. Falava assim, Kelly, assim que nós... que ela veio na segunda tentativa de eleição, né? Na segunda campanha, em que eu vi na chapa como presidente de Caixa de Assistência, ela falou assim, Kelly, onde eles clamam por CAIS é no interior. Interior. Você tem que andar comigo. Eu vou lá em Colatina, eu vou lá em Ibiraçu, eu vou lá... Eles clamam pela CAIS. Deus, quem vai ser a CAIS? Porque a necessidade maior deles lá é CAIS. E ela sempre repetia isso. E eu, durante uma gestão na OAB de Cariacica, não consegui me afastar muito, porque eu tenho uma responsabilidade, né, de cumprir o mandato, de fazer entregas, de entregar resultado. Então, eu não podia ficar muito ausente da gestão, né? Claro.
Mas eu disse, olha, fica tranquila que na hora que eu conseguir me organizar, né? Que eu conseguir passar o bastão aqui na UAB de Cariacica, poder minha diretoria tocar os projetos, né? E eu conseguir te acompanhar no interior, eu vou, né? Isso aconteceu o ano passado, meses antes da campanha, pré-campanha mesmo, né? Eu comecei já a caminhar com ela no interior do estado. E eu via que exatamente aquilo que ela me falava, que a maior demanda e necessidade dos advogados de fora da capital era realmente da Caixa de Assistência. Por quê? Porque a OAB, eles têm na região. Sim. Então, acaba tendo uma OAB presente. Boa ou ruim, existe uma OAB próxima. Então, a quem recorrer, com quem conversar, quem pedir, né? Socorro quando precisa. Agora, a CAIS, não. E, às vezes, o advogado do interior desconhece... Até os benefícios que existem. Os benefícios da CAIS. O que a CAIS pode fornecer para eles. E aí eu fiz aquela maratona da campanha em si, né? Quando iniciou a campanha, quando falou a chapa... Imagino que você conheceu muita coisa. Eu fiquei 30 dias viajando. Os 30 primeiros dias da campanha eu fiquei viajando. Rodei 35 cidades em 30 dias. E os outros 15 dias eu fiquei aqui na Grande Vitória, né? Trabalhando a Grande Vitória, né? Na campanha, junto com a nossa chapa toda, né? E quando eu rodei esses 35 municípios, eu fui sozinha, né? Porque a Erika ela ia para um lado e você... ela rodou antes no interior. E aí, quando chegou na época da campanha, os 45 dias de campanha oficial, ela ficou na Grande Vitória. Aí a gente, né, inverteu. Então, eu passei a rodar sozinha, fora da capital. Fui montar algumas chapas onde não tinha chapa ainda, né? Montei Afonso Cláudio, montei Itapemirim e montei Venda Nova do Imigrante. Em uma semana. Nossa! Montei 3 chapas em uma semana. E foi bem prazeroso também, né? Foi desafiador e foi prazeroso. Mas eu pude conhecer e conversar com advogados de todas as 35 cidades. E, de fato, é muito injusto eu ver que eu pago o mesmo valor que eles pagam para anuidade. E eu tenho tantos benefícios da OAB e eles não têm nada. Então, assim, essa distribuição equânime dos benefícios, ela é realmente urgente. E foi um compromisso que eu fiz pessoal, comigo mesma de campanha. Não é um compromisso com o eleitor. É um compromisso que eu tenho comigo, Kelly, de ampliar os benefícios da CAIS para todo o estado do Espírito Santo. Que bacana. Pode ser que ao final de um triênio eu não alcance 78 cidades. Porque pode ser que alguma delas não tenha alguma necessidade específica em relação a benefícios da CAIS. A parte, por exemplo, de psicologia e nutrição hoje, nós temos online para todo o estado. Presencial é só na Grande Vitória. A parte de vans, a Grande Vitória concentra. Modalidades esportivas, a maior parte... Mas às vezes tem cidades que não necessitam de vans, pode né? ser que necessite de outra coisa. De outra coisa. Então, por isso, nossa decisão de passar um formulário, nós criamos um formulário de pesquisa, que eu vou passar ele por regiões. Não vou enviar para todo o estado, não. Então, onde eu for, eu vou mandar o formulário para os advogados daquela região e eles vão me responder o que eles gostariam de ter da CAIS naquela região. E eu consigo entender, então, qual a necessidade do advogado daquela região. Alguns falaram assim, eu quero só convênio de desconto. Outros me disseram, não, quero só a beca que você empresta lá para poder fazer júri aqui na nossa região, porque não tem como comprar uma beca. Outros falaram, eu quero só um desconto na academia. Então, assim, cada um... Outros falaram, eu quero um plano de saúde mais acessível. Então, cada um tem uma demanda diferente, né? E eu preciso de entender qual a necessidade de cada região para poder dar aquilo que a maioria decide para aquela região. Então, eu gostaria muito de chegar em 31 de dezembro de 2027 dizendo, alcancei as 78 cidades. Mas, eventualmente, se alguma outra não demandar algum benefício, então, pelo menos eu fui lá oferecer e dar a opção, né, do que poderia ser oferecido. Mas nós temos já um mapa, inclusive, na CAIS, em que a gente já pontua onde a CAIS já conseguiu avançar nessa nova gestão, né? Incluindo o benefício da CAIS. Porque a minha intenção é que aquele mapa está todo cheio de... interiorizar a CAIS. É isso aí. É nosso objetivo. A minha missão particular é essa. Ao longo desses 92 anos de história da OAB Espírito Santo, isso nunca foi feito. Então, acho que está na hora de alguém fazer. E mostrar que pode ser feito. Para isso, tem que mexer nas contas. Claro. Porque hoje, mais do que 100% da receita já está comprometida. Eu já peguei uma gestão com mais
que gasta-se mais do que se recebe, resumidamente, né? Então, para poder conseguir implantar novos benefícios e para outros locais, eu preciso de reduzir essas despesas que nós temos hoje. Entendi. Fazer gestão eficiente. Então, assim, estamos diante de um grande desafio, que é organizar a casa, reequilibrar as contas, tratar a CAIS como uma empresa que ela é. Por exemplo, eu cheguei lá e eu pedi inventário, né? Na transição, e acabou não tendo nenhuma resposta. Em janeiro, eu novamente pedi o inventário patrimonial da CAIS. E me disseram, não, tem mais de 7 anos que não tem inventário aqui. Inclusive, a gente não sabe nem onde está o último. Ou seja, não há inventário na CAIS. Então, qual é a segurança que nós temos? O patrimônio hoje não é furtado, subtraído, danificado, jogado fora, descartado sem necessidade, né? Qual o controle patrimonial que a gente tem hoje? E eles disseram nenhum. E isso me assusta, porque ela é uma empresa. Claro. Eu pedi organograma, não tinha. Fluxograma, não tinha. Plano de cargos e salários, não tinha. Reestruturando do zero, Enfim, né? Esse é Estruturando. o meu sentimento, que eu estou iniciando a CAIS e pegando ela com o objetivo de estruturá-la do zero. Porque o próximo gestor consiga manter esse padrão empresarial que ela tem que ter. Com uma empresa que tem que ter realmente, inclusive lucro, ela tem que ter. Né? Com toda empresa foca em lucro, a CAIS tem que ter também lucro. E não tem, é deficitária. Peguei ela com dívidas, inclusive, com dívidas altas. Nosso orçamento, por exemplo, da CAIS, que vem da OAB, é de 20%, né? Sim. A anuidade, tradicionalmente, se pagava no ano da competência em que ela se referia. Eu paguei várias vezes a anuidade, por exemplo, de 2017 em 2017, de 15 em 2015, né? Mas implantou-se nos últimos 6 anos uma antecipação de pagamento de anuidade para dezembro, né? Para o ano anterior, dando-se um desconto para pagamento à vista, para poder incentivar o pagamento antecipado, aplicava-se o desconto. Com isso, e o gestor, claro, de um mandato, não pode comprometer o orçamento do mandato próximo. seguinte, né? É óbvio, tem provimento sobre isso, né? Isso é proibido, né? Então, a gente espera que os gestores cumpram, né, essa regra da OAB. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Na Caixa Assistência, por exemplo, em dezembro, ela recebeu da OAB R$570 mil de antecipação de anuidade de 2025. Me pergunta quanto que eu recebi desse valor para a minha gestão em 1º de janeiro. Zero. Eles gastaram toda a anuidade de 2025 em dezembro de 24, pagando, inclusive, empréstimos bancários com juros altíssimos que estavam sendo pagos durante o ano. Usaram para pagar folha de pagamento de funcionário, que não tinha dinheiro para poder pagar. Tiveram atraso e iam ficar sem salário de dezembro, que é um dos meses que todo mundo quer comer um chester, né? Um peru, quer fazer uma ceia, quer ir para praia um pouquinho. Então, assim, a regra é que não deve haver nunca atraso de salário. Mas o que dói um pouquinho mais é o mês de dezembro, né? Não é? Quando a gente espera fazer, né, um momento especial com a família, né? Final de ano, enfim. E eu fiquei muito preocupada com isso na época. Claro. Né? Acompanhei de perto, inclusive. Claro. Mas nós percebemos isso, né? Foi deixada uma dívida com plano de saúde muito alta para poder ser paga, né, ao longo desse ano. Você diz plano de saúde de funcionários. Não, o que acontece? A Caixa, ela tem a Caixa Saúde, que ela administra o plano de saúde. Ah, sim. Ela recebe os advogados e ela paga para a Unimed, né? E entre esse receber e pagar, existe uma operadora do plano de saúde, né? Que administra o plano de saúde. Sim. E ela que emite boleto, né? Faz todo o sistema que cabe a ela fazer e não a nós, né? Como Caixa, né? E ela tem um valor a receber em razão disso, por esse serviço. Esse valor dela caía na conta e até junho foi repassado para ela, mês a mês, janeiro, fevereiro até junho. De julho para frente não nos pagou mais para ela. Se utilizou esse valor dela para CAIS, né, para pagar contas correntes, as dívidas que foram feitas, né? Com isso gerou uma dívida de R$800 mil com essa empresa. E aí, no final do ano, no dia 19 de dezembro, no último ano de trabalho forense, né, do ano forense, foi feito um contrato à minha revelia, eu já estava na transição e não soube de nada disso. Um aditivo contratual renovando com essa empresa por mais 3 anos, ou seja, projetando para o nosso mandato
um comprometimento com uma empresa, sem que nos desse jeito de escolher se queríamos ela ou não, se era mais viável ou não, enfim, né? Gerando um compromisso, né? Que não poderia ser gerado para a nossa gestão. Parcelando essa dívida em 10 vezes, né? Reduziram essa dívida para 400 mil em 10 vezes de 40. Para eu pagar uma dívida da gestão passada, eu como gestora, né? Utilizar da nossa receita, né? Do nosso orçamento para nossa gestão poder pagar uma dívida da gestão passada. E ainda colocaram multa de em torno de 600 mil reais. São 3 meses do repasse, o valor que é pago para essa empresa, né? 600 mil reais para caso de rescisão desse contrato. Então, assim, isso foi o que eu peguei na CAIS quando eu assumi. E foi um quadro bem triste, né? Lamentável, que eu entendo que tem que ser uma etapa da história da CAIS que tem que ser enterrada, mas enterrada com responsabilização de quem foi responsável com dinheiro que pertence à advocacia. Toda vez que utilizam dinheiro da advocacia de forma irresponsável e geram dívidas, prejuízos, tem que haver responsabilização. Porque isso é um respeito à entidade, mas também à pessoa do advogado, que confia no seu gestor, confia no seu representante. Então, assim, não sei se isso ocorreu em outra época, mas na nossa gestão a gente tem um compromisso com a advocacia de dar transparência. Isso é bacana. E de responsabilizar aqueles que fizeram farra com o dinheiro da advocacia. Isso é importante. E isso não é trabalhar olhando pelo retrovisor, não. Estou olhando para frente. Claro. Fazendo novos projetos, graças a Deus, né? Com novos benefícios. Tem muita coisa boa que vai vir. Estou muito empolgada porque eu consegui fechar bons contratos para a classe, que todos serão beneficiados, né? A partir de março agora. Que legal. Boas novidades. Então, nosso olhar é sempre para frente. Mas eu não posso ignorar o desrespeito que houve à classe antes Até para de que mim. não aconteça novamente Até algo por assim. isso. Eu acho importante para ser algo exemplar, né? Que dê exemplo para os próximos que virão. Exatamente. Digo, olha, respeita a classe, né? Respeita o orçamento que é da advocacia, o dinheiro que é da advocacia, que você tem a responsabilidade de administrar de forma eficiente, né? E que não gere prejuízos para a instituição. Então, acho que é uma lição que todos temos que aprender, né? Para as próximas gerações de gestores que virão. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, você falou aí que rodou bastante o interior, época de campanha é uma época intensa, Que coisa né? boa que campanha, hein? Mas não é? Mas conta pra gente assim, algumas histórias de campanha que te marcaram. Muitas histórias de campanha. Realmente, Muito perrengue em estrada? Teve. Não, Teve? Eu filmei, esse tem provas dele. A campanha é tão gostosa quanto tudo, na verdade. Assim, acho que quando chega na gestão, é muito trabalho, né? E menos diversão. E campanha se diverte muito. Gente, o tanto que essa mulher vibrou, né? Quando mesmo. saiu o resultado. Acho que foi em decorrência disso tudo, dessa intensidade de campanha, né? É muito. Toda campanha é muito intensa, né? Mas essa foi um pouquinho mais, né? E tinha um propósito em torno dela, né? Essa coisa de ter a primeira mulher presidente, algo que sempre mexeu muito comigo, né? Eu tinha muito anseio por isso. Sempre acreditei muito na Érica, no potencial dela, na competência dela. Você já tinha dela. sido a primeira mulher em Cariacica, não é? Não. Teve uma assessora minha que foi a primeira mulher. Eu fui a segunda lá. Mas na OAB nunca ter tido, sempre me incomodou muito nessa atual, né? Sim. Porque temos que ser sempre vices, né? Enfim, sempre gerou muito incômodo para mim, porque eu reconhecia mulheres líderes no sistema OAB. Por que não elas poderiam ser presidentes, né? Mas, enfim, então realmente nós tínhamos uma bandeira, né? E um ideal que a gente carregava. Além de tudo que a gente passava, que a gente queria realmente dar uma paz para a advocacia, um alívio, um frescor, né? E era um propósito mesmo. E aí a gente se dedicou muito e eu conheci muita gente boa. Tenho muitos causos de campanha, né? A gente eu conheci. Na estrada, especificamente, eu tive um episódio que foi... A gente estava em Barra de São Francisco. E eu falei assim, vamos lá em Mantenópolis. Aí ele falou, vamos. Tem um caminho que é melhor, mais curto. A gente passa por Mantena, em Minas, pega a estrada de chão e chega em Mantenópolis, Espírito Santo.
Então, a gente chega a passar por Minas para poder voltar para o Espírito Santo, né? Por esse caminho. Aí, tudo bem. Aí foi o nosso atual conselheiro dirigindo na estadual. O Joel estava comigo, né? E eu atrás, naquela estrada, pulando. De repente, furou o pneu do carro. Uau. E um solzão, calorão. Aí eu falei assim, agora, como que a gente faz, hein? Quem vai trocar o pneu do carro? Todo mundo de terno e gravata. No meio do nada, tinha umas vaquinhas, assim. Aí eu falei assim, aí vamos fazer como? Vou procurar uma árvore pra poder ficar na sombra, né? Aí vocês decidam indo para o ímpar quem vai trocar o pneu do carro. Aí eles pararam, e aí pararam primeiro o carro no morro e não conseguia trocar pneu. Eu falei, nunca vi trocar pneu no morro, né? Aí desceram e voltaram de novo. Aí chegou uma pessoa que mora ali na região ali, oferecendo água pra gente, muito hospitaleiro, querendo ajudar, né? E ficou naquilo ali quase 1 hora na troca de pneu do carro. E aí veio um rapaz falando o seguinte, olha, a gente tem uma empresa que ela trabalha só nas estradas, trocando pneus. Olha, que legal. Ela vai até você na estrada, retira, né? Te dá te socorre, te reboca, né? E custa até na hora, inclusive, quando precisa. A maior parte dos casos, eles fazem na hora o conserto. Tem tudo dentro do carro. É uma borracharia ambulante móvel. Que legal! Que vai até você e troca na hora. Quando é muito grave, aí eles rebocam e levam pra cidade, né? Eu achei aquilo o máximo, né? Aí deu um tempinho, chegou lá a borracharia móvel. E aí combinaram, trocaram o reserva lá e ele pegou para poder resolver o pneu, né? E a gente ficou rindo porque o nosso conselheiro, na época, o Raoni, ele tentou trocar e não conseguiu. Aí o João falou assim, deixa que eu vou trocar esse aqui. Aí ele pegou e foi pra baixo do carro, tirou, saiu todo empoeirado, saiu todo marronzinho. Nossa! E no final não trocou, só tirou o pneu, trocou, na verdade, pelo reserva, né? Mas não consertou, que teve que levar pra borracharia, né? Mas enfim, foi engraçado, porque tava um solzão. Nossa! E muita poeira, né? Porque era estrada de chão, né? Nossa! Eu falei assim, esse perrengue aqui, quem vê o close não vê o corre, Não vê o né? corre. Esse perrengue ninguém conta, né? E eu filmei no dia e mandei para nossos amigos, né? Da campanha. Falei, olha só, estamos passando aqui em Mantenópolis. Ai, que legal! E aí foi divertido porque ele saiu todo marronzinho. Ele estava todo arrumadinho, né? Saiu marrom de poeira. Mas enfim, chegamos ao destino. E outras histórias? Conta aí pra gente. Outras histórias que te marcaram aí nessa campanha. Eu tive acesso assim, a algumas, por exemplo, uma advogada que já estava bem idosa e que ela falou assim, não participo de nada mais da OAB, não sou nem obrigada, não tem idade para poder ser obrigatória a votação para mim mais não, mas essa eu vou participar. Que lindo. Alguém vem na minha casa e eu quero valorizar isso e tal. E eu conheci, assim, a realidade dos colegas também. Isso Teve é legal. um caso de uma que estava acamada, que falou assim, eu vou pedir para poder minha cuidadora votar no dia, online, né? Ela me ajuda, porque eu não sei fazer isso, né? E eu vi a vontade, o desejo, até das mulheres eleitoras, de ter uma mulher representante. E eu sempre falo sobre isso, sabe, Carla, que durante muitos anos eu ouvi falar sobre rivalidade feminina, que é difícil lidar com mulheres, que as mulheres disputam o tempo todo, querem uma tem ciúmes da outra, uma quer ser melhor que a outra, que elas não são unidas. Dessas. E eu ouvi, eu cresci ouvindo isso. A população inteira cresceu ouvindo isso, a nossa cultura inteira, nosso meio social inteiro cresceu ouvindo isso. E quando eu já estava na minha... Aquela história, os homens se protegem, as mulheres se atacam, né? Então, assim, eu falava assim, mas por que tem que ser assim, né? Comigo não é assim. Eu adoro ver uma mulher brilhar, tá me representando, me sinto incluída, né? E eu falei, gente, tem algo errado nisso. Será que isso não é uma história, inclusive, do próprio machismo estrutural, que quer pregar isso, que quer fomentar isso, quer cultivar isso entre as mulheres? E você questionar isso, sabe? E aí eu percebi, até na minha própria eleição, porque lá em Cariacica eu fui conselheira, diretora, né, secretária-geral, presidente, e agora eu vim para cá. Então, é minha 4ª eleição. Nossa. Então, eu tive 3 eleições anteriores, né, consecutivas, em que eu tive muito apoio do público feminino.
sempre me comuniquei muito É com o público verdade. feminino. Todo mundo sempre... A Kelly, Isso, a Kelly. Então, assim, eu percebi que... Eu falei, gente, isso não é verdade. Eu tô aqui onde eu tô hoje porque as mulheres, tanto os apoio muito homens, grande né? Porque hoje a feminino. gente tem um pouco mais de mulheres do que homens na UAB. As mulheres são a maioria, mas não há uma diferença muito grande, uma discrepância, né? É porque 51... 51... Ah, 55 e 45, né? A média. Então, assim, não é tão uma grande diferença, né? É a maioria, mas não é uma coisa de 70, de 80. Claro. Enfim, né? Existe uma igualdade, né? Próxima ali. E aí eu falei assim, olha, se eu tô aqui hoje é porque as mulheres também me colocaram aqui, né? E eu percebia que o público feminino todo me impulsionava para isso. Quando eu era conselheira, Kelly, não, você tem que ser presidente, tem que ser presidente. E aí as mulheres falavam isso, né? Eu falei, não, agora não, vamos deixar a outra candidata, a outra colega vir, que ela estava na frente, né? Tá mais tempo de sistema OAB, né? Mais tempo de advocacia, né? E aí eu venho nessa agora como diretora. Aí eu era diretora, Kelly, tem que ser presidente. Aí eu vim como presidente de OAB. E estando lá, todo mundo, você tem que ser presidente. Aí eu vim na Caixa de Assistência. Então, assim, mas quem é que motiva? Quem estimula? São as mulheres. São as mulheres. Óbvio que eu tenho inúmeros, centenas, milhares de homens que me apoiam muito, né? Isso aí claro. Mas eu quero dizer o seguinte, o que eu quero dizer é em relação à mulher, pontualmente. Se existia um estigma de que a mulher não apoiava outra mulher, não incentivava outra mulher, não vota em mulher, isso não é verdade. Pelo menos institucionalmente eu consigo provar isso. Porque institucionalmente as mulheres apoiam sim mulheres. Claro. A gente quer, tanto que em alguns locais, na própria eleição do 5º Constitucional, a gente percebe que a votação de mulheres foi quase que tabelada. Exato. Que muitas mulheres nem estiveram naqueles locais. As candidatas eleitas lá, que tiveram votação, né, expressiva em lá. alguns locais, Eles nem conheciam, mas pelo fato de ser mulher, porque há um anseio, né, social. Alguns lugares que eu passava, não, mulher já tem meu voto. Nem precisava ter vindo. É isso aí, por quê? Mas por que esse anseio? Só pelo gênero? Não é. É pela desigualdade. É aquela coisa que a gente fala da reparação histórica, que parece ser um jargão, mas não é. É de compensar tudo aquilo que a gente sofreu ao longo dos anos, de não ter espaço, de não ter voz, de não ter vez, de não ter espaço de decisão, de liderança. Então, houve um clamor para dizer o seguinte, pessoal, atenção, a competência independe de gênero. Exato. Mulher também pode. Exato. Mas não pelo gênero, por ser mulher, mas porque tem ela a competência. tem o mesmo direito que o homem tem. E a mesma competência que o homem tem. Então, assim, esse clamor social também é por conta de uma injustiça que ocorreu durante séculos. Então, assim, a gente tem que entender que esse estigma de que mulher não vota em mulher... eu acho que já não é... Tá reverberando um machismo que a gente não precisa dele, que a gente tem que buscar afastar. Porque não basta a gente ser contra o machismo. Nós temos que ser antimachistas. E ter atitude de correção. Inclusive da linguagem. Inclusive de frases. Exato. Né? Mulher no volante, perigo constante. Essas coisinhas, essas brincadeiras de frases, que são jargões, coisas culturais mesmo, elas que têm essa natureza machista, elas têm que ser extirpadas. Porque são detalhes que fazem a mudança, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu sou prova viva, e eu acho que a Érica é muito mais do que eu, de que mulher vota sim mulher. Que nós queremos sim que outras mulheres se destaquem, nos representem. E eu uso um exemplo que para mim foi marcante. Eu estava assistindo televisão um dia, e aí a Globo transmitiu uma menininha negra, linda, com cabelinho cacheadinho, lindo. Ela olhou pra Maju na televisão, assim, que estava projetada na televisão, e falou assim, olha a mãe filmando ela, né? Ela é igual a mim. E eu falei, isso chama-se representatividade. Exato. Uma menina negra se vendo na televisão. E vendo que amanhã pode ser ela, Maju. Pode ser ela, uma âncora, uma repórter, Enfim, sim, sem você dúvida, colocar né? pessoas com essas características em locais de decisão, de poder... Não é mimimi, não é cota, não é, enfim, essa história toda. A verdade é que foram todos marginalizados ao longo dos anos e têm que ser reinseridos. E cabe a nós fazer essa reparação.
Sim. Temos sim que colocar PCDs, temos que colocar negros, Claro, mulheres, claro. todos que estiveram marginalizados ao longo dos anos, que foram discriminados ao longo da história, tem que ser reinseridos. Só muda a partir da mudança, né? Exato. Das atitudes. Isso. Né? Então, por isso que para mim é muito importante essa eleição de 2 mulheres. Porque Muito bacana. Hoje as mulheres se veem em nós. Falam, amanhã pode ser eu, presidente da CAIS. Amanhã pode ser o presidente da OAB. Então, eu posso ser o que eu quiser. Porque se ela conseguir, eu também consigo. E, assim, a gente conta uma história. E mostra que a mulher é capaz. No Brasil, nós tivemos algumas mulheres que foram eleitas como presidente de ordem. Nessas chapas, em quantas delas a CAIS também estava nas mãos de mulheres? Então, atualmente, nós temos 12 mulheres presidentes de Caixa, o que é um número bem elevado, muito elevado. Até então, também a Caixa de Assistência, especialmente aqui no Espírito Santo, também que foram todos homens, meus antecessores, né? Eram sempre comandadas por homens. Nessa eleição do pleito do ano passado, nós tivemos mais mulheres candidatas à Caixa de Assistência. E mais vencedoras também, né? Então, hoje temos 12 presidentes de Caixa de Assistência mulheres. Eu estive em Brasília lá recentemente, né? E havia muitos presidentes de Caixa lá. E aí uma se apresentou e falou assim, meu nome é Diva, eu sou presidente da Caixa do DF. Aí a outra falou bem assim, meu nome é Adriana, eu sou a antiga presidente da Caixa de São Paulo. Você vai conhecer a... Peraí, eu troquei. A presidente da Caixa do DF é Lenda. Meu nome é Lenda. Presidente da Caixa do DF. Aí a outra falou assim, você vai conhecer também a Diva, presidente da Caixa de São Paulo. Aí eu falei, gente, uma é uma lenda, outra é uma diva. Eu vou fazer o quê com elas? Quem sou eu perto de uma lenda e de uma diva? Aí eu brinquei, legal. Eu preciso chamar um nome artístico pra mim. O delas não é artístico, mas eu preciso chamar porque eu ficar me sentindo igual a elas. Que legal. Mas a brincadeira é legal ter outras mulheres presidentes de Caixa. Muito bacana, muito bacana. Até porque a Caixa, eu acho que tem até um perfil de cuidado. Que cabe gênero, mais à mulher. O olhar mesmo, feminino, né? ele é diferente quando o assunto é cuidado, né? Muito legal. E é isso que eu sinto mesmo lá na CAIS. Assim, eu sinto assim, que eu estou num lugar que eu gostaria de estar. Que bacana. Que eu estou feliz com o cargo que eu tenho hoje, né? Antes de vir para a Caixa de Assistência, eu nem tinha intenção, né? Não queria reeleição mesmo, já não viria na reeleição. Não sabia o que eu faria em relação ao sistema OAB, possivelmente, talvez nem estaria em chapa nenhuma, porque eu gosto muito dessa rotatividade, de novos ciclos, né? Sim. Terminou começa um novo projeto, né? Essa coisa de você permanecer muito tempo numa coisa só, é algo que eu não... Eu gosto sempre de coisas novas, precisa mudar, né? Novos né? desafios, né? E alternância. E aí, quando a Érica me perguntou o que você gostaria, caso você viesse na chapa conosco, qual posição você gostaria? E aí eu pensei e falei, eu gostaria da Caixa de Assistência. Eu tenho um perfil social, uma coisa que eu gosto muito de cuidar, de servir, teve de muito atender projeto. os advogados. Tanto que na UAB de Cariacica eu implantei projetos que eram típicos da CAIS. Porque psicólogo dentro da subseção, né? Que não era da CAIS, nós disponibilizamos. Fiz um grupo de corrida, fiz laboratório de inclusão digital, que é o meu xodó. Inclusive, eu quero vou ampliá-lo no estado do Espírito Santo, né? Que bacana. Em que consiste o laboratório? Vou te contar um pouquinho sobre ele. Conte. Que ele é meu xodó, então eu vou falar sobre ele, né? Que aí, uma novidade aí que a gente deve ter em breve. Lá atrás, eu ainda quando... Acho que diretora da OAB, ou conselheira, sei lá. Eu tenho um escritório que é bem localizado em Cariacica, na principal, no centro comercial que tem ali em Campo Grande, né? Então, muitos colegas vão ao escritório tomar um café, uma água, pedir ajuda, pedir socorro para protocolar alguma coisa, informação, né? Porque ele está no meio do comércio ali, né? E aí, eu percebi que vários colegas estavam subindo com mais frequência para poder pedir ajuda, para poder protocolar. E eles eram idosos. Aí fiz a petição pronta, impressa, e falava assim, não tem como se digitalizar para mim, escanear, protocolar para mim, que eu não sei fazer isso. Aí aquilo me acendeu uma luz, assim. Aí eu falei assim, gente, alguém está ensinando esses idosos a usar o sistema eletrônico? Isso é fundamental, né? Aí parei, pesquisei,
não tinha nada. Aí, logo em seguida, começou a campanha, a pré-campanha da OAB para a presidência da OAB, de Cariacica. Aí, eu construí um projeto as propostas de campanha, eu coloquei lá, criar o primeiro laboratório de inclusão digital da OAB de Cariacica, expliquei, né? E falava isso nos discursos, né? Falas minhas durante a campanha falando sobre isso, né? Que era um sonho meu, ter um projeto. Aí, me tornei presidente, sem recurso nenhum, né? Vivia com repasse bloqueado pela seccional, porque eu não fazia o que o presidente queria politicamente, né? Não me aliava a ele, então ele me perseguia, né? Como perseguiu também outras subseções, né? Então, essa diferença minha para os outros presidentes, né? De Vila Velha, de Serra, que também foram perseguidos, é que eu fazia barulho, né? Aí eu dava publicidade, falava, né? Protestava, reivindicava, corria atrás, né? Enfim, os outros sofriam talvez mais em silêncio, né? Falavam mais com a base deles, quem frequentava a OAB, né? Mas eu nunca deixei de brigar pela classe. Porque eu falava, quem está prejudicando sem mandar repasse para Cariacica não é a Kelly. Está prejudicando os advogados que precisam de uma sala para trabalhar, de um computador para poder usar, de um computador para poder imprimir. Então, assim, eu me preocupava com a classe. Eu falava, não, eu não tenho direito de me omitir sendo presidente de ordem diante de uma retaliação, né, perseguição financeira, um sufocamento financeiro, por conta de política. Então, eu sempre expunha a situação, né? E levava todo mundo a tomar conhecimento e buscava soluções, como eu busquei e solucionamos. Tanto que fizemos uma gestão de 3 anos sem recursos, né? E fez muita coisa. Fizemos muita coisa, Muita né? coisa. Deixei mais de 30 projetos ativos lá na OAB de Cariacica quando eu finalizei o mandato. Um deles foi o laboratório. Aí eu falei assim, o que eu faço agora para poder montar um laboratório sem dinheiro, sem apoio, sem nada, né? E aí construí um projeto, né? Que consistia em ter guichês, e lá haviam guichês de advogados trabalharem ociosos, que não tinha nem computador. Era só o guichê vazio. Aí eu chamei um marceneiro amigo meu e falei assim, tem como você cortar esse guichê para mim? Pega o computador que está aqui e passa para esse que está vazio, né? E chega tudo para cá. Aí eram 12 guichês. Já tinham 6 computadores. Aí eu falei, chegam todos 6 para cá, computadores, e pega esses 6 guichês aqui, corta na marcenaria e separa de 2 em 2. Ele foi e fez isso para mim. Aí ele fez de 2 em 2 guichês, assim. Eu queria tipo uma sala de informática, né? Eu olhei uma televisão, né? O professor da aula e já irem fazendo na prática, né? Aí separei. Aí falei com a minha tesoureira, precisamos comprar uma televisão. Ela, ó, se fizer economia na energia, por exemplo, a gente consegue comprar uma televisão. Olhei aqui o valor, tá 1.000 e pouco e tal. Vamos então, economizar em tudo. Aí iniciamos um racionamento lá de despesas da própria ordem, né? E aí conseguimos juntar os 1.000 e poucos reais para comprar televisão. Compramos televisão. Aí eu pedi pro nosso amigo instalar todos os programas nos computadores, né? E falei assim, agora como que eu vou fazer para dar aula para os alunos? Daí eu falei assim, tive uma ideia. Eu vou passar uma consulta vendo qual advogado tem interesse em ser voluntário como monitor de sistemas eletrônicos para idosos. Aí passei uma consulta e aí vários responderam, acho que uns 8. Topando, legal, eu quero. Que legal. Porque eles têm essa cultura de voluntariado na nossa região, né? Sim. Aí eu falei, beleza. Eu falei, agora vamos ver como é que vai ser a aula. Vamos dividir como? Qual vai ser o conteúdo, né? Como que vai ser a aula? Aí sentamos e com um grupo de monitores, decidimos que seria em 3 meses, 2 aulas por semana. Iniciando a parte mais teórica, eles entenderem como no que consistia o sistema, né? A parte de token e tal, os sistemas eletrônicos de trabalhista, federal, justiça comum, né? Primeira, segunda instância, né? Tudo, né? Enfim. E aí, logo, depois de 2 semaninhas, já inicia a prática. Como conhecer, ver um processo, como protocolar uma petição. Que legal. Como interpor um recurso, né? E aí, seria a prática até o final do 3º mês. E eu falei assim, é bom que sejam 6 mesmo, que a gente tenha só 6 guichês, porque vai ter qualidade na aula. Exato. E idoso tem que ter uma atenção mais redobrada, porque ele tem um bloqueio natural à tecnologia em razão da idade. Que é o mesmo que eu vou ter quando eu tiver 70 anos. Claro. Que vão ter lá terão novas tecnologias. Não, e as coisas são tão rápidas hoje que a gente não acompanha. Vão ter novas tecnologias. Quando eu estiver idosa, terão novas. Pode ser que eu não saiba nem usá-las. Porque eu sou de uma geração diferente. Então, o idoso não é porque ele é incompetente ou incapaz, não.
Não. É porque a geração dele é diferente e ele se habituar com o tecnológico é algo que tem que ser ensinado, né? Gradativamente até ele conseguir se habituar, né? Claro. Tem que ter paciência para isso, né? Jeitinho, carinho, né? E eu falei, então, bom, pessoal, os monitores, né? Nosso papel agora é ter carinho com os idosos. Aí eles deixam comigo, né? Toparam um desafio, né? Ter muito respeito por eles. Claro. Que nos antecederam, né? E muita empatia, porque muitos estão deixando o mercado de trabalho porque não sabem usar o sistema eletrônico. E isso ocorreu quando eu tive essa ideia, logo depois alguém falou assim, Kelly, o doutor tal se mudou para São Paulo, não está por aqui mais. Ele, inclusive, passou para alguém no escritório dele aqui na frente. Aqui. Mas por quê? Porque ele não sabia usar a PJE. Olha e ele parou de advogar, se mudou para São Paulo, abandonou a advocacia. E aí eu percebi quanto era urgente, porque um sistema que veio para trazer facilidade acabou excluindo os advogados, segregando os advogados, de modo que eles estavam ficando à margem da advocacia, porque não sabem usar o sistema eletrônico. Eu falei, de uma injustiça com eles. E aí eu fui, consultei, pedi para o TI quantos advogados 50 mais tinham. Então, não era idoso, que é 60 mais, né? Eram 50 mais. Quantos tinham na minha subseção? E era 20%. Tá dando 200 e poucos advogados com mais 50. Uhum. Aí eu direcionei para eles um convite para poder eles fazerem o curso, né? Prático de PJE no laboratório de inclusão digital da subseção. Mandei por e-mail, WhatsApp, telefone, né? Os convidei, direcionei para eles. E aí vários procuraram, né? Que legal. E eu formei turmas de 6 em 6. E aí montamos uma apostila, né? Com início, meio e fim. Não só PJE, mas também outros sistemas. Outros sistemas. Aprendeu também a usar, né? E iniciamos. E aí a primeira vez foi bem difícil, porque a gente não tinha apostila pronta ainda. A gente tinha que ir experimentando para poder ver como seria a necessidade. Sim, sim. E íamos anotando. E aí uma voluntária, uma advogada, falou assim, não, Kelly, eu já consegui ver como que tem que ser a apostila, o que eles precisam. E aí montamos a apostila como que eles precisam. Que bacana. Mas por que a apostila? Poder eles levarem para casa, para o escritório, para ele continuar. E aí fomos e fizemos a primeira turma, né? E foi bem emocionante essa experiência. Que legal. Porque era uma troca mesmo. Eles eram muito gratos às jovens advogadas que estavam ministrando o curso, porque eles se sentiram acolhidos, né, por elas, que elas ensinavam com bastante, né, atenção, carinho, dedicação, todas voluntárias também, né? E elas aprendiam muito com a experiência deles, né? Legal. E aí virou uma troca, assim, até me arrepio de lembrar, assim, foi algo assim, realmente com uma energia muito boa, é algo muito impressionante. Que bacana. Ao final, a gente foi entregar os certificados para eles, né? Pelo parabenizar pelo curso, dando um café de despedida. Colocamos que, dali para frente, sempre que estivesse no laboratório, que tivesse vaga disponível, poderiam vir sem custo, isso não tem custo nenhum, né? Para poder continuar praticando. Enquanto não tivesse nenhum curso também, podendo pedir a nossa colaboradora para poder ajudá-los a fazer junto com... Né? Nós treinamos ela para isso, para ela ajudar eles fazerem, né? Então, era algo que não se limitava a 3 meses, poderia continuar fazendo, né? E aí, eles começaram a falar. E aí, tinha nosso funcionário filmando, né, as falas do encerramento. E aí, quando eles começaram a falar, todo mundo chorou. Foi algo, assim, impressionante. Um falou assim, eu já estava desistindo da advocacia. Olha só. Se não fosse esse curso, eu teria desistido. Porque eu não conseguia advogar. Eu me sentia limitado como advogado. Incompleto, porque eu não conseguia ser advogado, porque eu não sei usar o computador e o sistema. E o outro falou bem assim, para mim era muito ruim, eu me sentia impotente, porque eu sempre precisava da minha filha, de alguém poder protocolar para mim. O que normalmente acontece. Eu não tinha liberdade e autonomia. Mais, não sei, eu acho que ele falou no vídeo, há mais de 7 ou 10 anos, que eu não fazia um protocolo, porque eu me sentia que eu não conseguia fazer. Então, assim, além da gente conseguir qualificar o profissional, a gente valorizou, a autoestima dele aumentou, e nós empoderamos ele para ele continuar na carreira. Exato. Então, nós pegamos e fizemos trabalho voltado para os idosos. Tivemos também cursos para jovens, mas para eles era só no sábado, o dia inteiro. Aprendia tudo no sábado. Era mas o idoso né? Diferente. O idoso foi especial. E aí, como eu vi que deu certo, que foi algo que transformou vidas, né?
e teve uma função social também. Muito bacana. Eu me propus isso. a fazer isso, inclusive em proposta de campanha da CAIS, ampliando para outras subseções. Que legal. Para que a gente consiga incluir os idosos de outras subseções também no mundo digital. Que através bacana do laboratório. isso. Que bacana. Parabéns aí pelo projeto, pelo resultado e pela iniciativa aí de dar continuidade. Sim. Kelly, ficaria aqui batendo papo com você, assim, até já me avisaram que o nosso horário já extrapolou e muito. Mas, olha, quero desejar muito sucesso. Obrigada. Tenho certeza que você, à frente da CAIS, vai fazer muita coisa boa. Obrigada. Muito sucesso, conte sempre com a gente. E gostaria que, para finalizar, você deixasse aí um recado para quem está começando aí, para os advogados do futuro, que estão entrando agora na OAB também, como... Deixe o seu recado. Deixa, eu falo com aquela ali, né? Aquela ali, sua então câmera. Bom, é o que eu tenho a dizer para quem está entrando agora na OAB. Tenham sempre coragem, que coragem é uma característica que é intrínseca ao advogado. E nunca tenho receio de enfrentar qualquer situação, porque nós temos a obrigação de advogados como somos de ter coragem de enfrentar um desafio, um medo, uma limitação, uma resistência. Então, sempre tenham coragem, que é uma característica que é nossa, própria nossa. Não deixa que nunca ninguém tire a coragem de vocês. Segundo, continuem sempre se aperfeiçoando, estudando, se qualificando, porque a advocacia ela é realmente muito... ela muda o tempo todo, né? E se nós não acompanharmos o ritmo das mudanças, a gente fica para trás. Então, um advogado bom é aquele que está sempre se qualificando, se atualizando e podendo dar o melhor serviço para o seu cliente. Tenham sempre ética, porque a ética te projeta para uma profissão, uma carreira a longo prazo. O advogado que ele é antiético, ele logo encerra a carreira, porque logo espalha, né, que ele não age dentro das regras, né, que ele é antiético e ele logo assassina a sua carreira logo no início, né? Então, assim, saibam que a ética é muito mais do que aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, né? É respeito ao próximo e o cumprimento das regras sempre traz uma paz social que nós precisamos. Então, tenham ética como um objetivo de vida. 3 já dei, né? Vamos para o 4, então. Procurem sempre ter habilidade relacional. Relacionar-se bem com pessoas, porque temos muitos que têm capacidade técnica, né, qualificação, mas não sabem se relacionar com outras pessoas. Então, busquem sempre ter a maior habilidade possível nas relações interpessoais. E, por último, a principal das sugestões aí, a mais importante, sejam sempre humanos, sobretudo, porque não tenha nada que façamos que tenha sentido se não for para a pessoa humana. Então, o nome disso é propósito de servir o próximo, de fazer o bem para o próximo, de somar, de transformar, de fazer o bem. Então, tudo que fizerem, façam em prol da pessoa humana. Fazendo isso, serão excelentes profissionais. Obrigada. Depois de uma aula dessa, não tem mais o que falar, só agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigada Muito obrigada. Carla. Muito bom estar com você aqui. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, ativa o sininho para saber todas as novidades por aqui. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima!